Olá pessoal do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai conhecer alguns conceitos iniciais sobre força, movimento e energia. Você pode aí se perguntar, do porquê que a gente está estudando esses conceitos. A gente vai estudar isso aqui para depois, certo? A gente vai ver aqui também três sistemas importantes do nosso corpo: sistema nervoso, sistema ósseo e sistema muscular. Esses três são importantíssimos, aí para a parte motora, ou seja, para o movimento do nosso corpo, certo? Mas aí para existir movimento, a gente precisa conhecer sobre força, o próprio movimento e energia, certo? Vamos iniciar aqui com duas perguntas. A primeira delas: o que vem à nossa cabeça quando a gente ouve falar em força? Qual a primeira coisa, A gente escuta a palavra força, o que é que vem à nossa cabeça? E a segunda questão: qual a relação que vai existir aí entre a força e o movimento? A gente vai aí durante essa aula tentando ver essas questões. Então, antes da gente conhecer de fato o que é força, o que é movimento, o que é energia, vamos conhecer esses dois caras que são importantíssimos, quando a gente está falando aí dessas questões de movimento, certo? Galileu Galilei, ele era filósofo e ele começou aí, a se questionar que relação existiria entre a força e o movimento. E ele começou a chamar essa relação de dinâmica, certo? E Isaac Newton, ele também veio, em cima das contribuições de Galileu Galilei e começou aí a investigar, a estudar sobre isso, e tem as três principais leis da força e movimento, que são as três leis de Newton, certo? Aí quando a gente fala de força, a gente se pergunta, o que é força afinal? A gente vai dizer que força é uma grandeza capaz de causar ou gerar alteração no movimento. E movimento o que é? Movimento, por sua vez, é basicamente o ato de ir de um ponto ao outro, ou seja, o ato de mover-se. Então percebe que quando a gente fala de força, a gente fala automaticamente de movimento. E quando a gente fala de movimento, a gente não consegue falar dele sem falar da força. Então são duas coisas que estão diretamente ligadas e que não vão conseguir existir sozinhas, certo? Força é uma grandeza capaz de causar ou gerar alteração no movimento de alguma coisa, enquanto que o movimento vai ser aí o ato de mover, de ir de um ponto até o outro, certo? Aqui a gente tem dois exemplos. Primeiro, uma jogadora que vai aplicar uma força, sobre a bola, e aí com esse chute, que vai ser a força aplicada, a bola vai mover-se, certo? Então a gente tem lá uma jogadora tranquila, aí ela vai correr, chutar a bola. Quando ela chuta a bola, ela aplica uma força àquela bola. E aí com aquela força, a bola se movimenta, certo? Outro exemplo é quando alguém empurra o balanço. Você está lá sentado no balanço e alguém vem por trás e empurra. Quando empurra, o movimento, vai fazer, esse movimento aqui de pêndulo, o balanço vai fazer. Por quê? Porque alguém aplicou uma força e aí essa força gerou aí esse movimento. Uma coisa importante também que a gente tem que lembrar. Vê só, aqui em cima da mesa tem uma garrafa, certo? Essa garrafa aqui, se ninguém aplicar nenhuma força sobre ela, ela vai se manter aqui eternamente nessa mesma posição, parada, certo? Mas aí, se eu venho, aplico uma força sobre essa garrafa, a garrafa vai se movimentar, certo? Então a gente só consegue associar movimento e força quando eles estão juntos, ok? Agora a gente vai conhecer o conceito de energia. No nosso dia a dia a gente usa muito essa palavra. Vê aqui um exemplo. Adivinha quem está cheio de energia hoje? Isso mesmo, a cerca elétrica, porque eu tô morta. Esse é um exemplo que a gente pode pensar, a gente pode associar a energia. E segundo, a gente tem aqui o conceito de animação, de disposição. Tem aqui, um cara com energia, feliz, e um sem energia, já meio triste. Mas o que é de fato a energia? A energia vai ser a capacidade de realizar um trabalho, certo? Mas o que é trabalho? A gente vai dizer que entende-se como trabalho processos de transformar uma forma de energia em outra. Então aqui a gente já vê que existem vários tipos de energia. Então quais são esses tipos? A gente vai ter aqui, a gente vai ter tipos ou formas de energias, é a mesma coisa, certo? Energia elétrica, que a gente conhece muito, tem na nossa casa, na lâmpada, na televisão, na geladeira, certo? Outro tipo, energia térmica, que é nada mais que o calor, certo? Então, quando a gente sai na rua, naquele sol escaldante, a gente está sentindo ali diretamente a energia térmica, porque ali está bastante calor, certo? A gente vai também ter a energia química.
Energia química, a gente vai estar dizendo aí que são provenientes de reações químicas, certo? Por exemplo, a pilha. Quando a gente pega uma pilha, coloca no controle e consegue mudar o canal da TV, por exemplo. Aquela pilha, lá dentro dela está tendo uma energia química que está gerando energia para o controle, certo? Então esse também é um exemplo. Energia mecânica. Energia mecânica tem a ver diretamente com o quê? Com o movimento, certo? Então qualquer coisa que tenha um movimento vai ter energia mecânica. Então a gente vai ter aqui como exemplo o ferro, um prego. A gente tem aqui um prego na madeira e um martelo. O movimento de martelar esse prego, a gente está falando de energia mecânica, porque está tendo um movimento, certo? Energia sonora. Energia sonora nada mais é do que o som, certo? Quando a gente fala aí, eu estou falando aqui, você escutando aí, isso tudo aqui tem a ver com energia sonora, ok? E energia luminosa? Energia luminosa, né, a gente fala da luz. Exemplo maior, o nosso astro-rei, o Sol, certo? Quando ele aparece lá, ilumina tudo, energia luminosa, então aí vai ser a luz, ok? Compreendido esses tipos de energia, agora a gente vai conhecer o que são as transformações de energia. A gente diz que a energia está presente em muitas ações simples do nosso cotidiano, certo? Nas mais diversas. E quando a gente fala de energia, é importante que a gente saiba de duas questões principais. Primeira dela, as energias elas não se perdem, elas vão se propagar, vão se transformar em outros tipos de energia, certo? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a gente vai precisar entender que todas as questões que envolvem energia, a gente vai estar falando de transformações de energia, certo? Primeiro exemplo, energia elétrica sendo transformada em energia luminosa. Quando a gente pega a lâmpada, bota lá no bocal, lá em casa, e aperta o interruptor, a lâmpada acende. Vai tendo uma transformação ali da energia elétrica, passando para a lâmpada que vai acender. Dependendo da lâmpada, né, não façam isso, mas ela também esquenta, não vão tocar para você não levar um choque. Mas a lâmpada também pode ficar aquecida. Então a gente também vai perceber aí uma transformação em energia térmica, certo? Outro exemplo também da energia elétrica sendo convertida agora em energia luminosa e sonora, quando a gente liga a TV. Aí você está na frente da sua casa assistindo na TV, por exemplo. Quando você está assistindo, você consegue enxergar, a TV ilumina e também você escuta. Então tem a ver com som também. Então a energia elétrica, certo? Sendo transformada em energia luminosa e energia sonora. Aqui a gente vai ter a transformação da energia também luminosa em energia química. Como? Na fotossíntese. Já ouviram falar, né, que as plantas elas fazem fotossíntese. Ela vai estar aí absorvendo a luz do sol e o gás carbônico que tem na natureza, certo? E vai transformar isso em gás oxigênio, que a gente respira, e também em glicose, para servir de alimento para ela, certo? Então a gente fez aí a conversão da energia luminosa, que é a energia que vem do sol, aqui ó, em energia química. Por quê? Porque aconteceu um processo de reação química aqui, certo? E por fim a gente vai ter a energia química sendo convertida em energia mecânica. Como assim energia química? Quando a gente fala de movimento do corpo, por exemplo, do corpo humano, qualquer movimento que a gente faça tem a ver com energia mecânica, certo? Só que para a gente se mover, precisam acontecer alguns processos de energia química. Tanto que quando a gente come, certo? Por que a gente se alimenta? A gente se alimenta para estar ingerindo nutrientes. Esses nutrientes no nosso organismo, eles vão ser queimados, certo? E aí vão produzir energia para que a gente consiga se movimentar, ok? Então a gente está falando aí de um processo químico que acontece no nosso corpo que permite que a gente se movimente. Então aqui a gente tem dois exemplos práticos. Primeiro, a gente tem aqui uma vela, certo? Faltou energia em casa, aí a gente procura logo o quê? Uma vela, né? Porque está sem luz. Quando a gente acende essa vela, primeira coisa que a gente fez, acendeu o fósforo e acendeu aqui o pavio. Tá acontecendo o que aqui? Tá queimando. Quando tá queimando, para acontecer aqui a queima, tá havendo um processo de transformação de energia, certo? Acontece aqui uma reação química entre o fogo e a vela, e aí a gente consegue ter o calor, a gente consegue ter a luz,
certo? A gente está fazendo um processo de transformação dessa energia, ok? E aqui a gente vai fazer, quando a gente fala de movimento, qualquer movimento simples do nosso cotidiano, por exemplo, aqui eu tenho uma folha e uma tesoura. Eu vou cortar esse papel. Enquanto eu corto esse papel aqui, ó, eu faço esse movimento com a minha mão, um movimento simples. Só que esse movimento simples tem a ver com o quê? Energia mecânica, porque eu estou fazendo um movimento, por mais simples que seja, certo? Então a gente está falando aqui de um processo de energia mecânica. Só que o meu organismo, para fazer qualquer movimento que seja, eu preciso estar comido, eu preciso estar descansada. Então o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir transformar os nutrientes do meu organismo em energia mecânica. Então a gente está falando aí de uma transformação de energia, certo? Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Por hoje é só. Até a próxima e bons estudos!